emissões de televisão em Portugal datam de 1957. Ainda a preto e branco? A única emissora era a RTP, Rádio e Televisão Portuguesa, é assim? Rádio e Televisão Portuguesa. E demorou a chegar aquilo que nós hoje conhecemos como televisão a cores, meninos, é verdade. Nem sempre a televisão foi a cores. A televisão era a preto e branco. Naquela altura não havia nem... Aliás, eu poderia dizer, quase ninguém tinha televisão em casa. Gradualmente as pessoas foram adquirindo. Ter televisão era um luxo em casa. Hoje em dia já não é assim, é uma necessidade, não é? Mas só em 91, 92 surgiram os primeiros canais privados. Foi a SIC e foi a TVI. E agora veio-me aquele slogan, aquela música da SIC antiga à cabeça. 91, 92, aliás, desculpem, 92, 93. Pasmem-se, eu sou mais antigo que as televisões independentes e o extra, aquilo que nós hoje conhecemos como a SIC e a TVI. A SIC e a TVI vieram depois, já de eu nascer. Sou mesmo antigo, é verdade. Sou mesmo antigo. Mesmo nessa altura, ainda nem toda a gente tinha televisão. Por exemplo, nós não tínhamos televisão em casa. E eu recordo-me de as minhas tias terem televisão e eu, para ver os desenhos animados, que na altura eram os Looney Tunes, para ver esses desenhos animados que eu gostava, eu precisava de deslocar-me e pedir às minhas tias para me deixarem ver televisão. E tinha que ser naquela hora específica, na hora que passava os Looney Tunes, na hora que passavam os desenhos animados. Tinha que ser àquela hora. Se eu precisasse fazer outra coisa, já não conseguia. Se não chegasse a tempo, já não conseguia voltar para trás e ver aquilo que se tinha passado. A televisão não era interativa, meninos. A televisão não dava para colocar pausa. A televisão não era desse tipo de coisas. Os intervalos eram grandes e nós, se queríamos ver aquilo a começar ou a recomeçar, nós tínhamos que esperar os intervalos e suportar os intervalos e suportar aquilo que era, porque era aquela hora, não era a outra hora. A televisão depois passou então a ser mais interativa, com o Hugo. Lembram-se do Hugo? Então o Hugo era um bonequinho que nós, nunca cheguei a fazer isso, mas nós com o telefone andávamos para a direita ou andávamos para a esquerda. Era um programa de crianças. Mas depois de analógico passou a ser digital. E depois do digital então aí vieram as novidades grandes. Aí veio a capacidade de meter pausa, de andar para trás, de passar à frente aquilo que nós não queríamos, de só ver aquilo que nós queremos, aquilo que nós hoje fazemos. Mas isto já é algo muito depois do surgimento da televisão. Sabem que a tentação hoje é nós só vermos aquilo que queremos, quando queremos, como queremos, passar à frente as partes que nós não gostamos. Será que nós na nossa vida temos a mesma tentação? A tentação de... Se vem alguma parte chata, mais difícil, mais pesarosa, nós clicamos à frente, pegamos no comando e andamos para a frente e passamos essa parte. É isso que fala um filme chamado Clique. Não sei se já viram esse filme. Com o Adam Sandler como protagonista. A personagem principal é um engenheiro que recebe um controle remoto, um comando de televisão, e ele tem a capacidade de passar à frente as partes que menos gosta. Então há uma discussão com a esposa e ele... E aquilo passa à frente. E ele... Ok, está tudo bem, não ouviu. Depois há qualquer coisa, uma parte chata na vida e ele passa à frente aquela parte. Depois há outras partes mais aborrecidas e ele passa à frente. Partes mais difíceis e ele passa à frente. E de repente ele está no final da sua vida sem perceber que a vida toda passou e havia lições preciosas a aprender durante esse tempo. Será que somos tentados exatamente à mesma coisa? É quando há momentos de espera difíceis, nós passarmos à frente isso. Será que somos tentados a, quando há sofrimento na nossa vida, nós clicarmos no botão e andar para a frente e não passarmos por isso? Como é que nós respondemos aos tempos de espera? Como é que nós respondemos aos tempos de sofrimento? Ficamos ansiosos? Ficamos irados? Ficamos impacientes? Tentamos arranjar coisas para nos distrair daquilo que é o nosso sofrimento e a nossa espera. Todos os momentos de espera são testes. Se tu estás num momento de espera agora,
estás num teste. Todos os momentos de sofrimento são testes. Se tu estás num momento de sofrimento, tu estás num teste. Se tu não és cristão, como é que tu passas esses testes? Como é que tu superas esses testes? Qual é aquela imagem e panorama final que tu consegues ter em mente que te ajudam a suportar os tempos de espera e os tempos de teste? Se tu és cristão, os tempos de espera podem ser tanto mais fáceis como mais difíceis. Mais fáceis, por um lado, porque nós podemos estar confiantes que Deus vai manter as suas promessas, que no fim as coisas irão ser restabelecidas. Mas mais difícil também porque há momentos de teste que testam a nossa fé. Momentos de espera em que nós começamos a ponderar se realmente Deus irá ser fiel ou não. Momentos em que abalam os nossos fundamentos e a nossa fé. Como é que nós respondemos aos tempos de espera e aos tempos de dificuldade e de sofrimento? E é isto que nós vamos ver hoje. Nestes 3 capítulos, nós vemos um homem em espera. Há um reinado que irá ser cumprido. Foi prometido que Davi iria ser rei. Davi foi ungido em segredo. O reino chegará. E só que as coisas não estão a correr bem, nós temos visto. Há uma perseguição constante a Davi. Há tempos de espera que Davi tem que suportar. O reino não pode ir assim, não pode correr assim. E nestes capítulos em particular, vamos ver que Davi sentiu a tentação de pegar no comando e andar para a frente. Davi sentiu mesmo essa tentação de passar à frente do sofrimento, tomar um atalho. Vamos ver o que Davi fez e aprender com estes tempos de espera. São 3 testes, um em cada capítulo. Nós vemos. Davi está no deserto e iremos ver como ele respondeu neste deserto, a estes 3 testes. Primeiro, teste 1. No primeiro capítulo, no capítulo 24, aliás, teste número 1. Enquanto esperas, vence o mal com o bem. Enquanto esperas, nesse tempo de espera, vence o mal com o bem. Vamos ler os primeiros 7 versículos. Diz assim: Depois que Saul voltou da perseguição aos filisteus, lembram-se, no domingo passado nós vimos que Davi ficou encurralado e de repente os filisteus começaram a atacar e Saul teve que largar Davi para ir combater os filisteus. Agora isto continua, diz: Depois que Saul voltou da perseguição aos filisteus, disseram a ele: Davi está no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 dos melhores soldados de todo Israel e foi em busca de Davi e dos que o seguiam até perto do penhasco das cabras monteses. No caminho, ele parou nos corrais de ovelhas que havia uma caverna. Saul entrou nela para aliviar o ventre e Davi e os seus soldados estavam escondidos na parte interior da caverna. Então os soldados de Davi lhe disseram: Hoje é o dia sobre o qual o Senhor te disse: Entregarei o teu inimigo nas tuas mãos. Tu lhe farás como bem te parecer. Então Davi se levantou e, em silêncio, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul. E disse aos que o seguiam: O Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu Senhor, o ungido Senhor, estender a mão contra ele. Ele é o ungido Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os homens e não lhes permitiu que atacassem Saul. E Saul saiu da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois que Saul saiu de lutar contra os filisteus, os serviços de inteligência de Saul disseram: Davi está ali, Davi está no deserto, vamos atacá-lo. Então Saul reuniu os seus 3.000 soldados e lá foi ele atrás. E no deserto é natural que se procure sítios onde tenha menos sol para descansar. As cavernas eram sítios fantásticos para descansar, para suportar o calor do deserto, para eventualmente aliviar o ventre. Que foi isso que acabou por Saul fazer. Saul sentiu uma necessidade fisiológica e pensou: alto, parem aí, tenho que ir ali à caverna. E lá foi ele à caverna. Só que pela providência divina, era exatamente nessa caverna que Davi estava. A caverna era funda, Davi escondido com os seus soldados. Imaginem, Saul chega, tira o manto para não sujar e pousa o manto, faz aquelas coisas todas e lá vai Saul, o rei Saul ali à frente. Davi escondido com os seus soldados. E de repente os soldados começam a dizer: é providência divina. O homem está aqui, totalmente desarmado, numa posição vulnerável.
É a tua vez, Davi. Vai em frente, mata Saul e toma o trono. Davi está a sentir a tentação de clicar, de andar em frente. Afinal, foi-lhe prometido o reino e ele tem a oportunidade agora de, em vez de andar neste vai e vem, ser perseguido, a sofrer, a fugir para o deserto, a fugir para os filisteus, neste sofrimento constante, enquanto espera pelo trono, terminar tudo isso naquele momento e resgatar o trono para si mesmo, matando Saul. Mas o que os homens de Davi veem como oportunidade, Davi e providência, Davi vê como um teste e tentação. Isto é importantíssimo nós distinguirmos. Nem tudo o que acontece na nossa vida é Deus a dar-nos o aval para irmos, para caminharmos para a frente. Às vezes é um teste para saber se nós vamos ou se permanecemos fiéis. E é isso que Davi faz. Davi permanece fiel. Davi corta um pedaço do manto de Saul e fica com remorso por isso, mas impede os seus homens de atacarem Saul e de o matar ali, naquela caverna, onde ele estava vulnerável e sozinho. Versículo 8 a 15, diz assim: Depois Davi também se levantou, saiu da caverna, gritou por trás de Saul: Ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e lhe fez reverência. Então Davi disse a Saul: Por que me dás atenção aos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus olhos acabam de ver que o Senhor hoje te entregou nas minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse, mas a minha mão te poupou. Pois eu te disse: Não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque é ungido do Senhor. Olha, meu pai, vê aqui a ponta do manto na minha mão, pois eu cortei a ponta do manto em vez de te matar. Reconhece e vê que não cometi nenhum mal nem transgressão alguma. Eu não pequei contra ti, embora andes à minha caça para tirares a vida. O Senhor julgue entre nós os dois, e o Senhor me vingue de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos maus procede a maldade, mas a minha mão não se estenderá contra ti. Contra quem o rei de Israel saiu? A quem persegues? Um cachorro morto ou uma pulga? O Senhor seja juiz e julgue entre nós dois, que Ele esteja atento e defenda a minha causa e me livre da tua mão. Ora, quando Saul sai, numa distância segura, Davi grita e diz: Olha aqui, Saul, sou eu, Davi. Está aqui a ponta do teu manto. Eu podia ter-te morto, eu podia ter tomado o reino por força, podia ter tomado um atalho, mas não o fiz. Davi recusa-se a matar o ungido do Senhor. Respeita o ungido do Senhor e, acima de tudo, respeita o Senhor que ungiu a Saul. Ele sabe o caminho que deve traçar. Respeita o ofício, respeita o Deus que dá o ofício. Deus foi quem fez Saul rei. Deus é quem tirará Saul de rei. Ele diz: não sou eu. O Senhor julgue, o Senhor faça, mas não serei eu a fazer. Davi não se quer colocar no lugar de Deus. O lugar de Deus é o lugar de Deus. O lugar de Davi é o lugar de Davi. É isso que Davi está a fazer. Este é o meu lugar. Eu não vou tomar aquilo que é a prerrogativa de Deus. Irmãos, quantas vezes nós somos tentados a nos colocarmos no lugar de Deus? A acharmos que sabemos mais do que Deus. A fazermos coisas que Deus não sabe bem o que fazer. Em tratarmos as coisas por nós mesmos. Em não descansarmos que Deus fará o que tem que fazer. Ou que Deus tem a capacidade de fazer. Ou Deus tem o poder e a autoridade de resolver. E Davi então olha para tudo isto. E vejam o versículo 12 e 15. Diz assim: o Senhor julgue entre nós dois. O Senhor me vingue de ti, porém a minha mão não será contra ti. E 15 diz: o Senhor seja juiz e julgue entre nós dois. E Ele esteja atento, defenda a minha causa e me livre da tua mão. Como é que Davi conseguiu agir com Saul desta forma? Qual foi o segredo de Davi para conseguir agir com paciência, com cautela, com cuidado, com amor e pagar o mal com o bem? Porque ele sabia que Deus estava como juiz. Sabia que Deus iria julgar todas as coisas. Sabia que Deus era justo. Sabia que Deus não ia deixar passar nenhuma das coisas que ele tinha sofrido em vão. Ele iria trazer recompensa. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 19, diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor.
O nosso desejo de nos vingarmos deve ser cessado a partir do momento em que nós percebemos que é de Deus a prerrogativa de julgar todas as coisas. É Deus que tem essa prerrogativa. É Deus que tem essa autoridade. É Deus que tem esse poder. E a partir do momento em que nós percebemos que é Deus que vai fazer as coisas, nós podemos agir de uma outra forma. Nós agimos de uma outra forma. Nós conseguimos pagar o bem com o bem. Ou o mal com o bem. Desculpa. Conseguimos pagar o mal que nos fazem com o bem. É isso que continua Paulo a dizer. Paulo diz assim nos versículos seguintes, 20 e 21. Portanto, se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A única maneira de nós suportarmos os tempos de espera que nos fazem mal, quando as pessoas nos causam sofrimento, dor, a única maneira de suportarmos bem esses tempos é percebermos que é Deus quem julga todas as coisas. É percebermos que a recompensa, o julgamento vem de Deus. E por isso nós somos livres para fazer bem até às pessoas que nos fazem mal. Nós somos livres para agirem bem, dar comida, dar bebida àqueles que estão a padecer fome, estão a padecer sede e que são nossos inimigos. A maneira de nós agirmos bem com aqueles que nos fazem mal é perceber que Deus irá julgar todas as coisas e que há um dia em que nenhum pecado passará impune. Nenhum pecado passará impune. E a recompensa virá. Deus irá corrigir tudo isto a seu tempo. Versículo 16. Depois que Davi terminou de falar tudo isto a Saul, este lhe perguntou: esta é a tua voz, meu filho Davi? Então Saul chorou bem alto e disse a Davi: tu és mais justo do que eu, pois me devolveste o bem e eu te devolvi o mal. Tu mostraste hoje que fizeste o bem para comigo. Apesar do Senhor ter-me entregado em tuas mãos, tu não me mataste. Quem, ao encontrar o inimigo, eu deixaria seguir o seu caminho? O Senhor te recompense pelo que me fizeste hoje. Agora sei que certamente reinarás, e o reino de Israel se firmará sobre o teu comando. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem extirparás o meu nome da família do meu pai. Então Davi jurou a Saul. Saul foi para casa, mas Davi e os seus homens que o seguiam subiram à fortaleza. Provocou uma reação em Saul. E Saul começa a reconhecer que sim, Davi respondeu-lhe com bem, fez-lhe bem, quando o que Saul tem feito é só mal. Perseguido, tentar matar, injuriado, e ainda assim Davi constantemente age com bem para com Saul. E ele percebe isto. Irmãos, quais são algumas maneiras de nós pagarmos o bem ao mal que nos fazem? Porque é bonito dizer, paguem o bem a todas as pessoas que vos fazem mal. Mas como é que isso acontece na prática? Se alguém vos faz mal, se alguém vos provoca sofrimento, se alguém fala mal de vocês, injuria o vosso nome, causa todo o tipo de tumulto na vossa vida, como é que nós podemos reagir com bem a pessoas que nos fazem mal? Em primeiro lugar, oremos por essas pessoas. Oremos por essas pessoas, sinceramente, ao Senhor. Que possamos pedir ao Senhor que abençoe essas pessoas, que mude o coração dessas pessoas. Depois encontremos maneiras de servir essas pessoas, de fazer bem a essas pessoas. Precisamos de orar também para que o Senhor mude a amargura do nosso coração e mude aquilo que está dentro do nosso coração para que nós possamos não agir e não viver amargurados por determinadas pessoas. Temos cuidado e por fim, é bom nós termos cuidado para proteger a reputação dessas pessoas. Porque é fácil nós orarmos por essas pessoas, até arranjarmos maneira de servirmos essas pessoas, mas na primeira oportunidade que nós temos, no meio de uma conversa qualquer, de lá colocar alguma coisa que danifica a reputação dessas pessoas. Então, protejamos a reputação também de quem nos faz mal. A quem é que nós temos sido tentados a pagar com mal o mal que nos tem feito? Saul reconhece finalmente
que Davi lhe tem feito bem, sempre bem, mesmo quando ele lhe faz mal. Davi passa no teste. Tinha a oportunidade de fazer, de passar à frente. Tinha a oportunidade de fazer mal e com isso ganhar o seu reino. Não, ele decide não fazer, pagar bem ao mal que lhe fazem. E Davi, vejam, Saul reconhece o seu reino. Saul diz, olha, eu agora reconheço verdadeiramente tu serás rei. Poupa a minha casa quando isso acontecer. Então Saul vai para a sua casa, Davi fica no deserto, mas ainda há mais testes. Mais testes que há na vida de Saul. De Davi, desculpa. Mais testes na vida de Davi. Capítulo 25. Segundo teste. Enquanto esperas, isto é, primeiro enquanto esperas, procura pagar o mal que te fazem com o bem. Segundo teste, enquanto esperas, não ignores pessoas que te trazem sabedoria no meio da tua espera e sofrimento. Versículo 1 a 13. Diz assim: Samuel faleceu e todo o Israel se ajuntou e chorou por ele. Eles o sepultaram na cidade onde morava, em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha propriedades no Carmelo. Este homem era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras e estava tosquiado de ovelhas no Carmelo. Esse homem se chamava Nabal. E o nome da sua mulher era Abigail. A mulher era sensata e bonita, porém o homem era grosseiro e mau. Ele era da família de Caleb. Davi ficou sabendo no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas e enviou-lhe 10 rapazes, dizendo: Subi ao Carmelo e de Nabal, cumprimentai em meu nome, assim lhe direis: Paz seja contigo e com a tua família, e com tudo o que tu tens. Fiquei sabendo que tens tosquiadores, os teus pastores estiveram connosco, nada lhe fizemos de mal, e eles não sentirão falta de nada, em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus servos, e eles te dirão: que os meus servos sejam bem recebidos, porque viemos em dia festivo. Dá a teus servos e a Davi, o teu filho, aquilo que puderes. Os servos de Davi foram a Nabal e falaram todas as palavras em nome de Davi e se calaram. E Nabal respondeu aos servos de Davi: Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu o meu pão, a minha água e a carne do animal que abati para os meus tosqueadores e os daria a homens que não sei de onde vêm? Então os servos de Davi voltaram e contaram-lhe todas estas palavras. Então Davi disse aos homens que o seguiam: Ponha cada um a sua espada na cintura. E assim eles fizeram. E Davi também pôs a sua. Cerca de 400 homens foram com Davi e 200 ficaram com a bagagem. Davi encontra este homem. Davi ainda está no deserto. Davi procura hospitalidade e tem um pedido razoável por hospitalidade. No fundo, eles têm estado no deserto este tempo todo a fugir e fizeram bem a outro homem, que era este Nabal. Foram protegendo os seus rebanhos, foram guardando os seus rebanhos. É difícil manter as tropas motivadas e alimentadas no deserto. Então o que é que ele faz? Diz: olha, vão lá falar com este Nabal. Nós temos-lhe pagado bem. Vamos lá pedir pelo menos que ele nos pague o bem com o bem. Não é? Nos dê alguma coisa que comer. Nos supra alguma coisa. Contudo, Nabal, cujo nome significa tolo, age de uma forma tola. Ele assemelha-se muito com o papel de Saul aqui. Nabal é outro tipo de Saul. Ele despreza Davi, despreza o filho de Jessé. Davi tinha feito o bem, Davi tinha servido os tosqueadores e os pastores de Nabal, tinha feito bem e agora Nabal quer-lhe pagar mal ao bem que Davi fez. E a resposta no versículo 3 é cruel. Não é? Davi olha para isto tudo e diz: desembainhem as espadas, vamos lá matar a casa toda. Vamos lá dizimar aquela casa toda. Percebem o que é que está aqui a acontecer? O que aconteceu com Davi e Saul não está agora a acontecer com Nabal e Davi. Saul tem pago mal ao bem que Davi faz e Davi responde pagando bem ao mal que Saul lhe faz. Ele faz-lhe bem, mesmo de Saul fazendo mal. Mas agora aparece uma nova personagem, aparece Nabal.
Nabal que quer dizer tolo e age tolamente para com ele e paga-lhe mal ao bem que faz. E Davi já age de uma maneira completamente diferente. Davi pega na sua espada e está pronto a dizimar a casa de Nabal pelo mal que lhe fez. Irmãos, às vezes Deus só muda as personagens do jogo na nossa vida. Só muda as personagens. A lição é exatamente a mesma que Ele nos quer ensinar. Ele quer nos ensinar paciência e nós pensamos que já dominamos a paciência. Porque já passámos um teste da paciência e depois, de repente, Deus muda as personagens. Só muda as pessoas. E nós já agimos de uma forma tolamente também. Deus só muda as circunstâncias. E nós, o mesmo teste, a mesma coisa que Ele está a testar. Mas Deus só muda um ponto ou outro e nós caímos logo. A maneira que Deus tem às vezes de nos ensinar uma só lição é mandarmos a mesma lição de circunstâncias e pessoas diferentes. Nós somos tão pacientes com a nossa esposa, mas depois vêm os filhos e já não é assim. Agora aprendi a ser paciente. Se finalmente sou paciente com a esposa e com os filhos lá em casa, depois vem um problema no trabalho e deixamos de ser pacientes. Já aprendi a dominar todas estas áreas, depois mudam as personagens. Que é para nós aprendermos paciência, para nós aprendermos perseverança, para nós aprendermos contentamento, para nós aprendermos a dominar a ira, para nós aprendermos a lidar com conflitos. E tudo isto mudando as personagens e vai-nos ensinando, através de diversas circunstâncias, sempre a mesma lição. E o que acontece aqui com Davi é exatamente isto. O mesmo teste, com personagens diferentes. E Davi age de uma forma diferente. Versículo 14. Mas um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: Davi enviou mensageiros do deserto com cumprimentos ao nosso Senhor e ele o destratou. Entretanto, aqueles homens têm sido muito bons para nós. Nunca fomos maltratados por eles. Nada nos desapareceu em todo o tempo em que convivemos com eles, quando estávamos no campo. Eles nos serviram de proteção ao redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles cuidando de ovelhas. Pensa agora e vê o que podes fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua família. E ele é tão genioso que não há quem o possa convencer. Então Abigail se apressou e pegou 200 pães, 2 recipientes de couro cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figo seco, e pôs sobre os jumentos. E disse aos seus servos: Ide à frente, e eu vos seguirei logo atrás. Porém não disse nada ao seu marido Nabal. Quando ela ia descendo pela encosta do monte, montada num jumento, Davi e os seus homens vinham na direção oposta, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou ter guardado todos os bens no deserto, para que nada se perdesse de tudo quanto lhe pertencia. Ele me devolveu o bem com o mal. Assim Deus castigue Davi severamente, se eu deixar vivo até o amanhecer um só homem de todos os que pertencem a Nabal. Felizmente, aparece uma personagem aqui. Aparece Abigail, que ouve o que se passa e tem pressa em ir ter com Davi, com ofertas de manjares. Não diz nada ao seu marido, mas interpõe-se no caminho. Irmãos, Abigail é um exemplo tremendo, que previne grandes males e faz grandes bens. Abigail é um momento fantástico. É uma personagem fantástica. De alguém que tem coragem, de alguém que tem ousadia, de alguém que tem tudo aquilo que é necessário para se colocar no caminho quando as coisas são difíceis. Alguém que é sábia. Alguém que não olha para a submissão de uma forma deturpada, mas percebe que não se cede ao pecado, ou não se submete ao pecado, mas à missão que é o casal e o marido, e coloca-se no caminho para prevenir os males para a sua casa. Vejam o versículo 23 a 31. O que é que acontece quando Abigail se encontra com Davi? Quando Abigail viu Davi, ela desceu do jumento rapidamente, se prostrou com o rosto em terra diante de Davi, e prostrada a seus pés lhe disse: Senhor meu, caia sobre mim a culpa. Deixa a tua serva falar aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, eu te imploro que não faças caso desse homem genioso de Nabal, porque ele é como o seu nome. Estão a ver? Nabal, tolo. Ele é como o seu nome. Ele é tolo. E ele é insensato. Mas eu, tua serva, não vi os servos que meu Senhor enviou. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor, tão certo como tu vives,
Foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com a tua própria mão. Que os teus inimigos e os que procuram prejudicar o meu Senhor sejam como Nabal. Aceita agora este presente que a tua serva trouxe ao meu Senhor. Seja ele dado aos servos que acompanham o meu Senhor. Perdoa o erro da tua serva, porque certamente o Senhor estabelecerá uma casa real firme a meu Senhor. Pois meu Senhor luta nas guerras do Senhor e nenhum mal se achará em ti, em toda a tua vida. Se alguém se levantar para te perseguir e para te matar, a vida do meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Mas ele lançará para longe a vida dos teus inimigos, que se atira como uma funda. Quando o Senhor tiver feito para com o meu Senhor conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te houver estabelecido por príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não terás no coração essa tristeza, nem esse remorso de teres derramado sangue sem causa, ou de haver vingado o meu Senhor de si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te, então, da tua serva. Abigail tem uma percepção incrível aqui. Ela destaca que até este ponto Davi tinha resistido à tentação de derramar sangue inocente. Davi tinha resistido à tentação de tomar atalhos. Davi tinha resistido a esta tentação de se fazer de Deus. Porque é que ele agora iria descumprir isso e fugir àquilo que era o propósito de Deus para a sua vida? Ele seria preservado com o cuidado de Deus, que o faria rei. E ela frisa isso. Deus vai-te fazer rei. Deus vai ser contigo. Não tomes atalhos. Não tomes o caminho de Deus, o lugar de Deus. Não derrames sangue inocente. Não faças isso. Não faças com que quando chegares a rei tenhas o remorso de olhar para trás e veres o teu caminho e aquilo que aconteceu até chegares aí. Abigail está a mostrar uma fé incrível. Ajuda Davi a ver a forma como um homem segundo o coração de Deus deve ser. Davi precisa de ser um homem. O mesmo homem, aliás, que com Nabal, que foi com Saul. Davi deve pagar o bem ao mal que lhe fazem. Ou deve pagar com bem ao mal que lhe fazem. Deixa-se Deus ser Deus. Deixa Deus cumprir as suas promessas a seu tempo. O trabalho de Davi é confiar e esperar e pagar com o bem ao mal que se faz. Abigail é um exemplo fantástico. Aliás, Abigail é até olha ela olhar. Abigail a olhar. Abigail é um exemplo melhor, uma imagem mais clara de Cristo do que Davi nesta passagem. Abigail coloca-se no meio. E em primeiro lugar, deixem-me falar para as meninas desta igreja. O que é que vos impede, daqui a alguns anos, crescerem no caráter de Abigail? Serem como Abigail. Sábias, prudentes, ousadas e corajosas. Mulheres de Deus. Abigail é um exemplo fantástico. E não é por ser bonita, que diz a passagem que é bonita, mas há uma beleza interior que Abigail revela, que vai muito para além da beleza física. Abigail está a colocar-se no lugar, no meio, entre um homem louco e outro homem louco. Um homem cego pelo seu pecado e outro homem cego pelo seu pecado. Davi estava para derramar sangue, Davi estava para agir loucamente, e no caminho interpõe-se Abigail e chama-o à razão e coloca-se no lugar, fazendo-se de Cristo. Irmãos, todos nós pagamos o mal com o mal também. Todos nós pagamos o mal com o mal e somos tentados a fazermos de Deus. Somos tentados a tomar o lugar de Deus. Nenhum de nós deu o lugar a Deus que Ele merece. E por isso, Deus sendo justo, Deus eternamente castigará o nosso pecado. Deus sendo justo, Deus sendo santo, Ele pagará eternamente o nosso pecado com um castigo eterno. Mas porque Deus também é misericordioso, bondoso e amoroso, Ele enviou para nós um melhor, Abigail, Jesus Cristo. Aquele que se coloca no meio. Aquele que se coloca no meio para sofrer as consequências que eram nossas. Aquele que impede e paga pela penalidade de atos loucos como os nossos. Aquele que veio para morrer na cruz e triunfar e chamar todos aqueles que estão espalhados por este mundo ao arrependimento e à fé. Ele está a apelar-te a ti hoje que não crês em Jesus.
A ti que não crês em Jesus, ele apela hoje. Assim como Abigail apelou a Davi, ele apela hoje para tu ouvires a voz da razão, a voz divina. Para tu ouvires o apelo, para tu te arrependeres do teu pecado e confiares em Jesus Cristo. Voltando ao texto. Como é que Davi responde a Abigail? Versículos 32. Diz assim: Então Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito seja o teu conselho. E bendita sejas tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me com as minhas próprias mãos. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de te fazer mal, que se não tivesse te apressado e vindo ao meu encontro, ninguém que fosse de Nabal teria sobrevivido pela manhã, nem mesmo o mais jovem. Então Davi aceitou da mão dela o que a havia trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa e vê que te atendi e aceitei o teu pedido. Davi reconhece o seu pecado, a sua forma de agir tola, reconhece o valor de Abigail e do ato de Abigail e volta para trás. Irmãos, quão precioso é pessoas como Abigail que nos impedem de cometer loucuras. Pessoas que se interpõem no nosso caminho, nos momentos de espera e de sofrimento, quando nós temos atitudes que são tolas, quando temos atitudes que não honram a Deus, quando temos a tentação de passar à frente e tomar o lugar de Deus, quando nos desviamos do caminho de Deus, termos alguém que venha até nós com coragem, com ousadia, com amor e nos digam palavras que nos façam voltar à sensatez e ao caminho de Deus. Irmãos, oremos por coragem e ousadia, passemos assim uns com os outros, nos exortarmos, porque uma coisa é certa: nesta sala existe pecado, a começar pelo meu. Nesta sala existem pessoas pecadoras que se desviam constantemente do caminho que Deus quer para nós. E necessitamos de uns dos outros, de admoestarmos uns aos outros, nos corrigirmos uns aos outros, quando fazemos alguma coisa de mal, para que, em amor, possamos voltar ao caminho de Deus. Irmãos, é a coisa que mais custa, porque é tão fácil ficar no meu canto, vendo uma coisa mal acontecer e apenas comentando a coisa mal que está a acontecer. É difícil corrigirmos. É difícil falarmos aos outros. É difícil exortarmos uns aos outros. Mas, irmãos, a coisa mais amorosa que fazemos uns pelos outros é exortar-nos. Não é amor aquele que se cala. Não é um ato de amor aquele que se cala e decide não falar. Talvez o maior ato de amor que tenhamos uns com os outros é termos a ousadia, às vezes, de sermos magoados ou de sermos atingidos mesmo pelo pecado dos outros, enquanto lhes estamos a fazer bem e a ajudá-los a voltar ao caminho de Deus. Oremos para que sejamos uma igreja assim, sabe exortar uns aos outros. O que é que acontece a seguir? Quando Abigail volta para Nabal, ele fazia um banquete em sua casa como banquete de rei. O coração de Nabal estava alegre, pois ele estava muito embriagado. Por isso, ela não lhe contou nada daquilo, nem pouco nem muito, até ao amanhecer. Sucedeu que pela manhã, quando Nabal já estava mais sob o efeito do vinho, não estava mais sob o efeito do vinho, sua mulher lhe contou estas coisas. E ele teve um ataque de coração. Ficou paralisado como uma pedra. Passados uns 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: Bendito seja o Senhor que me vingou da afronta de Nabal e impediu que o seu servo fizesse algum mal, punindo Nabal por causa da sua maldade. Depois, Davi enviou mensageiros a Abigail pedindo que se tornasse sua mulher. Os servos de Davi foram a Abigail no Carmelo e lhe disseram: Davi nos mandou buscar-te para que sejas sua mulher. Ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: A tua serva servirá de criada para lavar os pés dos servos do meu senhor. Então Abigail se apressou, levantando-se, montou num jumento e, levando as 5 moças que a serviam, seguiu os mensageiros de Davi que recebeu por mulher. Davi também tomou a Ainoã de Jezreel e ambas foram suas mulheres. Mas Saúl tinha dado a sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Galim. Depois de Davi deixar então Deus tratar do assunto e Deus ser Deus, Abigail foi contar o que aconteceu
a Nabal, mas quando chegou lá, festa de rei, banquete, a gastar tudo. E Abigail percebeu que ele estava totalmente embriagado e decidiu esperar. No dia seguinte, quando já estava mais calmo, ela contou-lhe. E o que aconteceu foi qualquer coisa como um ataque do coração, qualquer coisa assim. Teve um ataque, ficou paralisado, 10 dias depois faleceu. Quando deixamos Deus ser Deus, Deus faz o seu trabalho. Este Nabal tolo que Davi queria matar, queria dizimar, o Senhor acabou por fazê-lo pagar pelos pecados que ele tinha. O que acontece a seguir é que Abigail fica viúva e Davi então decide. Davi não tinha mulher porque, naquele caso, Saúl já tinha dado a sua mulher a outro, questões políticas. Davi então chama Abigail para ser sua mulher e ela aceita. Mas há aqui outra mulher, não é? Ainoã, de Jezreel. Ora, isto é um assunto que nós não vamos ter tempo aqui agora para falar, mas o problema de Davi com a poligamia será algo que vai danificar profundamente o seu reino, particularmente no segundo livro de Samuel. Profundamente o seu reino. Faz parte deste pecado, desta pessoa imperfeita também que é Davi. Avançamos para o próximo capítulo, rapidamente. Então, enquanto esperas, paga o mal com o bem. Enquanto esperas, está atento a pessoas que te podem ajudar e exortar no teu tempo de espera. E, por fim, enquanto esperas, percebe que a recompensa ela virá no final. Muitas vezes mais no final do que durante. Versículos 1 a 5. Diz assim: Os zifeus foram a Saúl em Gibeá, dizendo: Davi está a esconder-se no monte de Aquila, em frente a Gesimom. Então Saúl se levantou e desceu ao deserto de Zif, levando consigo 3.000 dos melhores homens de Israel, à procura de Davi no deserto de Zif. Saúl acampou no monte de Aquila, em frente de Gesimom, perto do caminho. Porém Davi ficou no deserto. E quando percebeu que Saúl vinha atrás dele ao deserto, enviou espias, certificou que Saúl havia chegado. Então Davi se levantou e foi ao lugar onde Saúl estava acampado. Davi viu o lugar onde Saúl e Abner, filho de Ner, chefe do exército, dormiam. Saúl estava deitado no acampamento e os soldados acampados ao redor dele. Então este capítulo é muito parecido com o capítulo 24. Muito parecido com o capítulo 24. O 26 é muito parecido com o capítulo 24. Mudam as circunstâncias mais uma vez, mas o texto é o mesmo. De Saúl, os serviços de inteligência disseram que Davi estava lá e Saúl outra vez volta para atacar Davi. Versículo 6. Então Davi dirigiu-se a Aimeleque, o Ateu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e perguntou: Quem descerá comigo a Saúl ao acampamento? Abisai respondeu: Eu irei contigo. Davi e Abisai foram de noite ao exército. Saúl estava deitado, dormindo no acampamento. A sua lança estava fincada na terra, à sua cabeceira. E Abner e os soldados estavam deitados ao redor dele. Então Abisai disse a Davi: Hoje Deus te entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Deixa-me agora encravá-lo na terra com uma lança. Num só golpe, não o ferirei uma segunda vez. Mas Davi respondeu a Abisai: Não mates, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi disse mais: Assim como vive o Senhor, ou o Senhor o ferirá, ou chegará o seu dia e morrerá, ou descerá para a batalha e morrerá. Porém o Senhor me guarda de estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Agora pega a lança que está à sua cabeceira, o jarro d'água, e vamos embora. Então Davi pegou a lança, o jarro d'água na cabeceira de Saúl, e eles foram-se embora. Ninguém os ouviu, e ninguém acordou, porquanto todos estavam dormindo, pois o Senhor os fizera cair num sono profundo. Muito parecido, não é? Saúl agora está num outro momento de vulnerabilidade. Agora não está numa necessidade fisiológica, agora está a dormir. Agora está ali a dormir, calmamente. Davi chega com o seu servo e vê aquele espetáculo. Está ali o rei Saúl, está ali a possibilidade de andar para a frente, matar Saúl, assumir o trono, finalmente o ungido do Senhor, Davi é o rei de Israel. E é isso que o servo quer fazer. O servo até diz assim: Deixa-me matar, deixa ser eu a matar, por favor, deixa-me ser eu a matar. Eu faço isto uma só vez, nem é preciso duas. Eu faço isto, encravo a lança, não há uma segunda vez. E Davi diz: Ai de mim se eu fizer isso. Ai de mim se eu fizer isso. Não vou ser eu que vou fazer isso. Ele até diz: Ele vai morrer. Deus vai tratar do assunto. Vai ser na batalha, vai ser ferido, alguém vai fazer. Mas eu não. Eu não vou tomar o lugar de Deus. É isso que Davi diz.
É isso que Davi diz. Versículo 17. Aliás, desculpem. 13. Então Davi foi para o outro lado e se colocou no topo do monte. Vejam, muito parecido com aquilo que aconteceu. Colocou-se no topo do monte, ao longe, de maneira que havia grande distância entre eles. Davi gritou ao povo e Abner, filho de Ner: não responderás, Abner. Então Abner respondeu e disse: quem és tu que gritas ao rei? Davi disse a Abner: tu não és um homem? E quem em Israel é igual a ti? Por que não protegeste o rei teu senhor? Alguém veio para matar o rei teu senhor. O que fizeste não é bom. Viva o Senhor, que sois dignos de morte, porque não deste proteção ao vosso senhor, o ungido do Senhor. Vede agora onde está a lança do rei e o jarro de água que estava à sua cabeceira. Davi leva Saúl e Abner, o protetor de Saúl, a saber o que é que se passou. Ele tinha tirado a lança, ele tinha desarmado Saúl, tirou-lhe a lança. Ele tinha tirado o jarro de Saúl, ele tirou-lhe a subsistência e disse: estava tudo na minha mão, tu podias ter morrido às minhas mãos. E ele chama Abner, que era aquele que devia proteger o rei, e diz: tu devias estar a proteger o rei, estavas a dormir, o que é que fizeste, o que é que aconteceu? Porquê é que fizeste isso? Versículo 17. Saúl reconheceu a voz de Davi e disse: não é esta a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: é a minha voz, ó rei meu senhor. Disse mais: porque o meu senhor me persegue tanto, o teu servo? Que fiz eu? De que erro sou culpado? Ó rei meu senhor, ouve agora as palavras do teu servo. Se é o Senhor quem te incita contra mim, receba ele uma oferta. Porém, se são os homens, malditos sejam diante do Senhor, pois eles me expulsaram hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo: vai, serve outros deuses. Agora, não caia o meu sangue em terra, fora da presença do Senhor, pois o rei de Israel saiu em buscá-la de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Davi reclama pela sua inocência. Uma vez, outra vez e outra vez, está sempre a reclamar pela sua inocência. Davi aprendeu que Deus é Deus, Deus fará o seu trabalho, e é isso que ele diz: não é se isso vem de Deus que seja, mas isso não é de Deus. Porquê é que tu me fazes isso? Mas não sou eu que te vou pagar com mal, eu vou-te pagar com bem. E assim terminamos com a resposta de Saúl. Então Saúl disse: pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque a minha vida foi hoje preciosa aos teus olhos. Eu procedi como um louco e cometi um grande erro. Davi então respondeu e disse: aqui está a lança, ó rei, manda um dos teus servos vir pegá-la. Porém o Senhor recompensa cada um conforme a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te entregou hoje na minha mão, mas eu não quis ferir o ungido do Senhor. E assim como a tua vida foi preciosa aos meus olhos hoje, seja a minha vida preciosa aos olhos do Senhor, para que Ele me livre de todo o sofrimento. Então Saúl disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois farás grandes coisas e também certamente prevalecerás. E então Davi seguiu o seu caminho e Saúl voltou para casa. Esta é a última vez que Davi se encontra com Saúl. No resto do livro não se voltará a encontrar com Saúl. Mas percebam, Saúl mais uma vez diz: pequei, eu peço perdão, eu arrependo-me. Quantas vezes nós já ouvimos Saúl dizer isto? Ao longo do livro, quantas vezes Saúl já mostrou arrependido? Saúl já disse: volta para casa, meu filho, e isso não volta a acontecer. Saúl é um constante padrão de falso arrependimento. Saúl relembra-nos que arrependimento não são palavras. São palavras com ações. Envolve palavras, mas envolve uma vida transformada. Não é possível nós vivermos uma vida contrária àquilo que dizemos. Se dizemos que estamos arrependidos, isso vai mostrar-se pela forma como nós agimos. Acham que Davi devia confiar em Saúl agora? Só porque Davi diz: volta para casa, meu filho, estou arrependido, eu pequei contra ti. O que é que Saúl tem feito constantemente? Ainda no primeiro capítulo que nós lemos hoje, já vimos, Saúl disse: tu és rei, tem misericórdia de mim, foi para a sua casa, mas depois lembrou-se outra vez que devia ir perseguir Davi, e lá foi ele perseguir Davi. Cuidado com o falso arrependimento. Mas Davi, vejam aquilo que Davi diz aqui. Davi diz assim: porém o Senhor recompensa cada um conforme a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te entregou na minha mão, mas eu não quis ferir o ungido do Senhor. O Senhor é quem recompensa. O Senhor é que Ele recompensa. Como é que nós podemos esperar? Primeiro, pagar o mal que nos fazem com bem. Segundo, perceber aqueles que nos exortam e nos ajudam a perseguir e
nos momentos de espera e sofrimento da nossa vida. Em terceiro, perceber que é o Senhor que recompensa. Pode recompensar nesta vida, mas com certeza recompensará eternamente. O Senhor não vai deixar nada sem ser recompensado, o mal e o bem. O Senhor recompensará tudo. Podemos confiar que o Senhor é fiel para manter as suas promessas. E mais, podemos confiar que a todo momento de espera e sofrimento o Senhor permanece connosco. Sabem quem é que foi testado também 3 vezes no deserto? Quem foi? Jesus Cristo. Jesus foi também testado e tentado no deserto. Sim, o povo de Israel foi testado no deserto. Sim, Saúl e Davi foram testados no deserto. Sim, nós somos testados nos nossos desertos e nos tempos de espera e nos tempos de dificuldade, mas Jesus foi testado e a tentação era exatamente a mesma. A tentação a Jesus foi o quê? Passa à frente isso. Para que isso? Olha aqui os reinos do mundo. Leva já aos reinos. Para que morrer? Para que sofrer? Para que identificar-te com esses homens? Tu não precisas nada disso. Passa à frente esse momento de dor e sofrimento e de espera. Mas Jesus escolheu esperar. Jesus escolheu perseverar. Jesus escolheu sofrer, porque sabia que o caminho para a glória era o sofrimento. E porque Ele fez tudo isso, porque Ele conseguiu esperar, porque Ele conseguiu perseverar, Ele identificou-se com as nossas dores, com aquilo que nós sofremos. Aliás, diz o versículo 2, 1 Pedro 2,23, diz: o qual, quando injuriava, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Jesus fez isso. Jesus pagou o mal com o bem. Jesus é aquele que conquistou o seu reino pelo sangue, mas foi o seu próprio sangue. Foi o seu próprio sangue que fez conquistar o reino. Jesus é aquele que vai à nossa frente, que se identifica connosco, que sabe o que é sofrer. Apesar de ter todo o direito de pegar no comando e andar para a frente, Ele não o fez. Identificando com as nossas dores, identificando com os nossos problemas, identificando com as nossas tentações, identificando-se connosco mesmo. E está ao nosso lado a todo o momento. Portanto, confia nele. Confia em Jesus. Confia que Jesus sabe. Ele caminha ao teu lado em tempos de espera e sofrimento. Não cedas na tentação, não cedas à tentação de passar os tempos de sofrimento e espera para a frente, sem pensar o que é que te está a ser ensinado agora. Sabem, termino com uma ilustração. Ilustração que não é minha, mas que vem do livro O Cavalo e o Seu Rapaz, de C.S. Lewis. A certa altura, o rapaz desse livro, ele está a caminhar sozinho. Já perdeu os seus amigos, já teve aventuras, já teve muita coisa e muito sofrimento para chegar onde chegou. Ele está a caminho de Nárnia e é difícil, tem sido difícil, a jornada é difícil, perdeu tudo à sua volta. Mesmo as suas expectativas ele perdeu. Ele ia para um lado e de repente foi para o outro, o cavalo não lhe obedece, está cheio de fome, está cansado, está todas essas coisas. E de repente, no meio do nevoeiro, ele sente um bafo. Ele sente um bafo. E esse bafo era de um enorme leão, chamado Aslan, que é a identificação de Jesus Cristo no livro. Ele fica cheio de medo, a tremer por todos os lados. E assim que ganha coragem de falar com ele, o Aslan explica-lhe: sabes, eu andei sempre ao teu lado em todo o momento. Sabes aquele leão que te perseguiu quando tu estavas cheio de medo, em cima do cavalo, a pensar que ias ser comido por um leão? Era eu, que queria que tu andasses mais rápido, porque atrás de ti vinha um exército que te iria fazer mal. Sabes aquele momento em que tu precisaste de auxílio, tu precisaste de que te salvassem dos chacais do deserto? Aquele gatinho que os afugentou era eu. Sabes aquele momento em que eu feri a tua amiga para que tu chegasses mais rápido ao sítio onde estavas? Era eu. Eu sempre estive lá. Sempre ao teu lado.
sempre conhecendo aquilo que tu precisavas de passar e sempre ajudando, mesmo em tempos de sofrimento, mesmo em tempos de dor, a tu chegares onde deverias chegar. Tempos de espera são momentos de teste, são momentos de ensino. E uma coisa podemos ter a certeza, pese embora não possamos sentir em determinados momentos a Deus, Deus está lá. Deus nos ensina. E por isso nós agimos em bem para com outros. Nós agimos sabiamente a dar e a receber aquilo que é a exortação um dos outros, para que Deus possa ser glorificado e Deus possa ser Deus, mesmo em tempos de espera, mesmo em tempos de sofrimento. Que o Senhor nos abençoe.